Meu macuyu a todos. Hoje nós vamos falar sobre a criação do mundo na visão Banto. Quem é Zambi Apungo? Bom, começamos a falar da criação do mundo na visão Banto, tirando toda a questão histórica, ou seja, contada, narrada, escrita, seja lá por quem ou de que forma, uma vez que os bantos não creem em histórias, lendas e tãs. Então, tudo que aparece com esse contexto não nos cabe. Podemos então retirar. Podemos então eliminar qualquer tipo de histórias, lendas imaginárias que encontrarmos, porque se procurarmos, iremos encontrar, mas irá fugir de toda a realidade e crença banto. Se parte de uma história ou lenda, então não é banto. A criação na visão banto também provém do barro, mas se difere de tudo que existe e do que denominam por aí afora. Para nós, Zambi Apungo é criador da Tabatinga, o barro branco. E dali se criou a primeira vida humana, que não seria Nzila, tá? Como muitos acham e até denominam Nzila como a primeira energia e figura humana a existir na Terra. E eu aprendi dos meus mais velhos, dos meus antigos, que não é bem assim. Como tudo que Zambi criou é perfeito, nota-se uma grande coerência. Quando ele escolheu uma figura humana que tivesse ventre, para assim gerar. Então partiu daí todas as gerações, que seria Zumbarandá, o único inquice que veio do barro, para dar gerações às vidas existentes em todo o planeta Terra. Pois representa a vida, a mulher com seu ventre, para que pudesse gerar e haver gerações e gerações. Por isso, esse inquice escolhido de Zambi para ser mãe geradora de todos os seres se tornou o primeiro inquice e único que teve vida e energia ao mesmo tempo, gerando os ancestrais divinizados e os divinos nos serviu com a sua natureza. Então, tendo útero, ela não aceitou possuir corpo de homens. Zumbá não tem possessão em sexo masculino. Então, essas histórias que a gente ouve por aí, de que eu sou feito de inquice, eu sou feito de Zumbá, é um erro, tá? É um equívoco, porque Zumbá foi o único inquice que teve energia e vida ao mesmo tempo humana, que gerou e que, tendo o ventre, não aceitou a possessão de homens em seu corpo. Então, Zumbá não tem possessão em sexo masculino e se torna a partir daí o inquice mais velho e mais respeitado. A energia primária de Nzambi, no início de toda a criação, e passa a ser o inquice da lama, a mãe da terra molhada, onde, se a gente for parar para pensar, tem tudo a ver, né? Já que viemos do barro, então ela foi o primeiro inquice, né? Criado, a primeira energia, a primeira figura humana que Zambi criou na terra e que veio da lama. É o único inquice que tem domínio sobre a lama. Então, é para a gente compreender como é lógico, como tem nexo, né, essa história. Na verdade, não é história, né? Voltando a falar, não é história, não é Itã, né? É a energia que Zambi criou, né? De vida humana e energia na Terra que veio de Zumbá. Então, Zambi, no início de toda a criação, passa a dar a ela o domínio da lama, né? A mãe da terra molhada, ela que pertence ao barro e os pântanos. É a ela cujo respeito devemos a obediência, a honra até o fim de nossos dias. É por isso que até hoje fala e denomina esse inquice, Zumbarandá, como o mais velho e como o mais respeitado de todos, por ser o primeiro, né? Igual muitos costumam dizer que Kaiá é a mãe de todas as cabeças, né? Kaiala, né? Só que, na verdade, ela é a mãe das cabeças, mas ela não é a mãe das gerações. Como no Queto costumam dizer que Kaiá é a mãe das gerações, é a mãe de todas as cabeças e mãe das gerações e esposa de Oxalá, né? Que para nós, Banto, isso não existe. É um Itã contado pelos Yorubá e que para nós não existe. Então, Kayala não teve vida, Kayala não teve passagem, Kayala só foi uma energia da natureza criada de Zambi, e denominada mãe das cabeças, não mãe das gerações. Mãe das gerações seria Zumbarandá, o único inquice que veio da lama e que tem o domínio da lama e que devemos honrar até o fim.
Voltando a falar de Nzila, que sendo denominado Inquice, não orixá para nós os bantos, Nzila é Inquice e não é orixá, ele não poderia ter sido a primeira energia, né, chegando primeiro, e nem do barro, como muitos dizem, né, acredita que Nzila foi a primeira energia de Zambi, né. Pelo que eu aprendi e trago para mim, Nzila ele foi denominado Inquice e não foi a primeira energia. Ele não veio do barro, uma vez que o Minquice é criado depois de Zambi e Apungo. Nzila é de grande necessidade e precisão para nós bantos, pois se trata da energia de proteção. É essa que está à nossa porteira, que vigia, que não dorme, mas que não está coligada à energia de bem ou mal. Né? Devemos entender e compreender isso, que Nzila não é bem e também não é mal. Nzila é energia, mas não simboliza nem bem e nem mal. Nzila não mata, nem tem que dar o troco a ninguém, como também não é obrigada a dar caminho, riqueza, dinheiro e amor a seu ninguém. Então, quem procura ele nesse intuito está equivocado, está no erro, porque Nzila não é nada disso, né? Nzila não vai trazer para você o amor, não vai trazer a riqueza, não vai lhe dar, não vai matar, não vai para fazer justiça pela sua mão. Nzila é a energia da evolução, da transformação, da regeneração para aqueles que ainda querem mudar. Essa energia existe nesse intuito de nos fazer melhores, cidadãos de bem, benevolentes, pacientes e mais fortes, para obtermos tudo o que queremos. Nzila nos corresponde nessa altura, nesse meio, ele nos corresponde nos fazendo melhor, nos doutrinando, trazendo para nós o lado bom, o lado equilibrado, o lado racional, né? O equilíbrio racional, como que eu vou dizer, a transformação, né? Junto com a regeneração. Igual eles costumam falar que são espíritos de baixas vibrações, denominado Nzila, Exu, e que tem que ser doutrinado, né? E falando já do lado do catiço, aqueles que trabalham no catiço, com a quimbanda, né? Onde tem aquela energia de morte, que é o Kalungongombe, que muita gente fala também, que uns falam mito, outros falam que é crença banto, que o Kalungongombe ele seria a morte para os quimbandas, na nação banto, no candomblé banto, né? Diferente da quimbanda umbanda, da quimbanda aqui no Brasil, né? Que seria com catiços, que trabalha com catiços, exus de cemitério, né? Quem já evoluiu, quem já em umbanda, quem já participou de quimbanda sabe o que eu estou falando. É totalmente diferente da África, lá da Angola, onde tem Kalungongombe, que é a energia da morte, né? É o Senhor da morte. Então, é ele quem faz esse trabalho. Mas não é essa energia que eu estou dizendo agora. Não é Nzila esse que transforma. O Inquice, aquele que é assentado, né? Só uma vez no nosso Pambongila, na nossa porteira. Então, não nos Zó Pambongila que se diz. Então, ele não é essa energia que eu estou dizendo, que é a energia da morte, ela não é aquela energia assentada, né? Do Inquice que eu estou denominando agora, que não foi a primeira energia que Zambi Apungo criou. Então, não deixando de ressaltar que ele é um Inquice e existiu após Zambi Apungo. Falando ainda da criação do mundo, começamos por retirar toda a crença que envolve o sincretismo e a Bíblia Sagrada. No candomblé de Angola, não existe Bíblia. Não seguimos nenhum livro sagrado ou cartilha que seja. Não existe possessão de Deus. Existe a energia da pureza, da purificação e da sabedoria maior, que é Lembarenganga. Mas não significa que seja Deus, aquela energia que está ali naquele corpo. Então está acontecendo uma saída de santo. Um exemplo.
naquele Inzo. E é uma saída de Lembarenganga. É o Inquice Lembar, que está ali no salão. Então, em possessão. Então, é aquela energia que eu estou dizendo aqui. É somente a energia. Não significa que seja Deus. É uma energia pura, né? De pureza, da purificação pura, do branco. Mas não é Deus, tá? Então, assim como também não existe Jesus. Jesus corta, tira aquele que morreu e deu sangue por nós no madeiro. Essa história, né, bíblica. Essa crença que os cristãos crê veemente, traz com força à tona até hoje, é de uma grande propensão de fiéis, né, que acreditam na ressurreição, que acreditam em Jesus, aquele que morreu e voltou depois de 3 dias, reencarnou e que morreu. Reencarnou não, porque eles também não crêem na reencarnação, mas eles falam que Jesus voltou. É meio, como é que eu vou dizer? É meio indeciso, né? É meio mal colocado. Então, ou crê na ressurreição, e não crê na reencarnação. É mais ou menos assim. Então, assim como também não existe Jesus, aquele que morreu e deu sangue por nós no madeiro da cruz, e que muitos pregam aí afora e quer nos convencer a todo custo que Jesus nos ama, né? Jesus nos ama. Eu respeito a fé do meu próximo, a sua crença, mas isso não significa que eu, Mameto Navoruci, eu tenha, ele tenha que impor para mim esse direito, né, de querer impor a fé a mim, se eu já tenho a minha. Então, eu respeito o sincretismo religioso, eu respeito a Bíblia Sagrada, só não é o meu culto, só não é a minha crença. Eu respeito o sincretismo religioso, até tenho santos sincretizados no meu PG, mas isso também não significa que essa é a minha crença, que eu creio, ou que eu sou devota à imagem, ou que eu acredito e vice-versa. O que eu sei é que os negros nos tempos do cativeiro cultuavam a sua maneira, né? E muitos deles utilizavam santos católicos para poder exercer a fé. Essa história já é antiga. Então seria uma forma mais fácil de relevância e aceitação para a sociedade daquela época, aceitação, né? Para aceitar a fé, então, mas assim, nunca deixou de nos perseguir, né? E de ser preconceituosa, nunca mudou. Essa visão é vista até hoje, né? Nós sofremos preconceitos, perseguições religiosas até hoje, nunca mudou. Então, mas é só por isso que eu posso dizer que eu obtenho algumas imagens, não que seja a minha crença ou o meu caminho ou algo que eu sou devota. Mas falando ainda desse Jesus, para nós não é relevante. Para mim não é relevante, pois ele não é nosso segmento, assim como o Deus Zambi no candomblé. O nosso Deus se trata de uma energia viva e divina que habita dentro de nós. Eu costumo dizer que todos os dias eu encontro com Deus dentro de mim, porque ele habita dentro de mim. Ele se refere à energia do bem, do amor e da caridade que eu guardo aqui dentro de mim. Então, para nós, Zambi é uma energia sagrada que habita dentro do nosso próprio ser, do nosso próprio eu. Não em céu ou qualquer outro habitar que seja. Não existe céu ou qualquer outro habitar, né? Que possa existir Zambi, que está ali esperando a gente, né? O que está ali esperando o apocalipse, entender o fim do mundo. Isso para nós não existe. Isso é uma mera história contada e acreditada pela crença católica, pela crença cristã, mas nós, Banto, cremos em Zambi, na energia maior, a energia da pureza, da espiritualidade, da purificação, do branco, da bondade, da caridade e do amor, tá? Então, Zambi é isso para nós. Assim, para mim, como ele habita aqui dentro de mim, então não existe outro habitar qualquer que seja, né? Como eu acabei de dizer. Assim como o meu céu, tipo o céu que eu acredito nele, não está acima de mim.
mas ele está abaixo, porque é para onde eu irei. Eu não vou para cima após o meu desencarne, eu vou para baixo. Assim como o meu ungunzo não está acima de mim, o meu ungunzo não está acima de mim, o meu ungunzo está abaixo de mim, nos meus pés, na terra onde eu piso, porque é dali que nasce, onde tudo começa, é ali que nasce o axé, a força, é da onde tudo começa, é ali que nasce a humildade, é ali que se aprende a andar, é dando os primeiros passos, pisando na ish, na terra. É dali que vem o nosso ungunzo, o nosso axé, a nossa força, a nossa realidade, né? Então não vem de cima, vem de baixo. É dali onde eu piso descalço, com os meus pés no chão, na ish, na terra. Dali eu irei sentir a verdadeira energia da terra e de toda a criação de Zambi. Para nós, Banto, tudo parte da humildade, dos pés no chão. Então nunca devemos nos esquecer de onde viemos, da nossa raiz, da nossa história dentro do candomblé Banto, Angola, Congo, né? Nunca devemos esquecer do nosso antepassado, aquele que nos moldou, aquele que nos criou, aquele que foi o nosso espelho, onde nós devemos respeitar até o fim de nossos dias. E nunca devemos esquecer a verdadeira raiz, a nossa verdadeira hierarquia, o nosso verdadeiro sangue de onde ele brotou, que foi da terra. Não foi do céu, foi da terra. Então é isso, gente. O vídeo que eu tinha para dizer, o tema era esse. Um pouco daquilo que eu aprendi do meu mais velho, eu passei aqui. É um momento na Vuruci. O que eu acredito está aqui. O que eu aprendi está aqui, né? Então, espero que gostem. E um macuyu a todos. E que minha mãe Matamba abençoe. Auito.